Boa noite a todos e a todas. Que Deus abençoe a todos os presentes. Aos que estão chegando pela primeira vez a esta casa de oração e de trabalho, que sejam bem-vindos, que sejam bem-vindas, que vocês sintam-se acolhidos por todos nós que fazemos o Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade, trabalhadores encarnados, e pela espiritualidade também. Essa noite nós teremos nosso irmão Amós Guimarães, que faz parte da Associação Espírita Casa dos Humildes, situada lá em Casa Forte, ali na rua Henrique Machado, que é um abrigo de vovozinhas, né? Inicialmente fundada por Elias Sobreira. E hoje o Amós faz parte desta casa, veio nos agraciar com o tema a beneficência, e contamos com a colaboração de vocês. Primeiro solicitando aqueles que estiverem com celular que possam desligá-lo, e caso não, coloque no silencioso. E também com as vibrações benditas para que tudo saia em harmonia e paz. Afinal de contas, Jesus nos confiou essa tarefa da reunião da noite de hoje, que possamos, juntamente com todos em bom pensamento, fazer com que essa tarefa tenha sucesso. Vamos elevar nosso pensamento ao bondoso Deus e, através de Jesus, pedir paz e harmonia, tranquilidade. Deixemos as nossas preocupações lá fora, para que aqui possamos nos abastecer de energias salutares e revigorantes, que ao sairmos possamos assim conseguir superar as dificuldades que temos que passar. Vamos solicitar a nossa irmã Sônia para que inicie a prece. Como pediu nosso irmão, elevemos o nosso pensamento ao nosso Pai Maior e roguemos em benefício não só de nós aqui que estamos presentes, mas de toda a humanidade. Afinal de contas, temos uma grande responsabilidade de sermos filhos de Deus e de fazermos o melhor. E aproveitar a oportunidade que nesse momento iremos ter para refletirmos um pouco mais sobre a nossa própria evolução. Vamos fazermos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus, o pão de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aos irmãos que nos ofendem. Não nos deixa cair em tentações, mas nos livra, Senhor, de todos os males. Nos ensina sempre a orar sem esquecermos o trabalho, de dar sem olhar a quem, de servir sem perguntar até quando, de semear o bem aonde nos encontrarmos, de reconhecer que seremos verdadeiramente felizes quando cumprirmos os desígnios de nossas vidas aonde e como queiras. Em tua paz e em teu amor, passamos a palavra ao nosso irmão para dar por iniciado os trabalhos da noite de hoje. Sendo assim, Jesus, na tua paz, que possamos dar início aos trabalhos. Deixamos agora com o nosso irmão Amós Guimarães para que ele assim dê prosseguimento. Boa noite. Vou ficar em pé porque a gente fala melhor quando eu estou em pé. A primeira vez que eu vim aqui como palestrante, já conheci a casa, que eu já vim ver algumas palestras aqui, e é uma casa que tem uma energia muito boa, um abraço da espiritualidade. Eu sempre me senti muito bem quando vim aqui. E me foi pedido para falar sobre um tema que aparentemente é um tema simples, aparentemente é um tema comum, sobre a beneficência, baseado no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 11 a 16, que o tema é justamente esse, a beneficência. Então são 6 espíritos que dão as suas informações, as suas orientações. E quando começamos a ler esses capítulos, esse trecho, e é interessante que todos leiam, o que é que se vê? Vê que se fala basicamente na caridade. E o que nós vemos, o que é visto nos últimos tempos, principalmente, que existe uma certa confusão entre
o que é beneficência, entre o que é caridade. E existe uma certa, principalmente com a caridade ficou com o conceito, com a ideia um pouco distorcida da ideia inicial, da ideia do significado inicial da caridade. Da caridade, quando foi descrita essa palavra. A beneficência, vamos começar entendendo nesse capítulo, o que é beneficência, o que é caridade. Será que é o que nós pensamos? Então, primeiramente, eu peguei no dicionário português o que é que nos diz os dicionários. Beneficência: a ação de fazer o bem, virtude ou prática de fazer o bem, de beneficiar o próximo, filantropia, inclinação para o bem fazer. Então, beneficência, esse é o significado no dicionário. E a caridade? Caridade vem do latim carita, que basicamente significa amor. Caridade é amor. Caritas é amor. Em outros idiomas, quando foi criado essa palavra, existem 3 tipos de amor: o amor eros, o amor filia e o amor carita, que é o amor ágape, que é o amor que nos veio ensinar Jesus. Então a caridade basicamente é amor. Na Bíblia, quando nós lemos a Bíblia comum, nós vemos muito pouco a palavra caridade. Nós vemos sempre amor. A caridade é traduzida por amor. Só que o amor às vezes confunde. O amor entre homem e mulher, o amor entre familiares. Mas tem o amor ágape, que é o amor ao próximo sem esperar nada em troca. Seria o amor mais perfeito, o amor mais sublime. É o amor que Jesus veio nos ensinar. Quando Jesus veio nos trazer a sua mensagem, era esse amor que na época era tão pouco conhecido, tão pouco falado. A mensagem de Jesus é uma mensagem que é revolucionária para a época. Você amar os seus inimigos. Como pode se falar para um povo que vivia na escravidão para amar os inimigos? Para amar a quem lhe faz mal até. No dicionário, a palavra caridade significa qualidade moral e espiritual que leva ao amor a Deus e ao próximo. Amar ao próximo, que consiste em ajudar os desvalidos. Ajuda ou donativo que se dá aos pobres, esmola. Compaixão em relação a alguém que se encontra em situação difícil, benevolência. Isso aí, caridade tem tudo isso. Realmente, tudo isso pode ser caridade. A grande questão é que, ultimamente, a caridade ficou muito relacionada ao assistencialismo, a dar aos pobres, a dar esmola, a ajudar, a dar roupa, a dar mantimentos, que é importante, que é fundamental para a nossa sociedade, principalmente para uma sociedade tão carente, tão necessitada como a nossa. Mas a caridade é muito mais do que isso. E muitas vezes nós ficamos nos sentindo culpados porque não fazemos isso, não vamos para o meio da rua dar sopão. Mas nós vamos entender que a caridade nós podemos fazer a cada dia de nossa vida com todas as pessoas que estão ao nosso redor. E o ensinamento que nos traz o livro dos Espíritos é o Espiritismo. A doutrina espírita é uma doutrina que é consoladora, principalmente porque nos mostra, nos faz entender o verdadeiro sentido das coisas, o verdadeiro sentido da relação entre os seres humanos, da relação entre os seres humanos encarnados e desencarnados, entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, quando nós começamos a entender como se dão as coisas, fica um pouco mais fácil. Não é que fique fácil, porque nós vivemos num país, num planeta de provas e expiação, mas fica um pouco mais fácil. E uma das primeiras coisas que aprendemos no Espiritismo é que
nós somos responsáveis por nossos atos. Quando eu conheci o Espiritismo, e nós viemos, acho que a grande maioria, como eu vim, de uma religião em que tudo era culpa do diabo, de Deus, dos espíritos, uma coisa que me marca é isso. Eu não tenho que culpar, que responsabilizar outras pessoas, espíritos ou o que for, pelo que acontece. Eu sou responsável pelo que acontece comigo. Eu posso não entender, posso não entender o porquê acontece aquilo comigo agora, ou com fulano, ou o que está acontecendo lá em qualquer pessoa, qualquer país, mas o que aprendemos é que Deus, o Deus que nos traz o Espiritismo, não é um Deus que fica um senhor de barba branca, que fica sentado lá no céu, no trono, olhando, ajudando uns, punindo outros porque fez coisa errada, e dando não, está errado, você vai para lá, vai para cá. O Deus que nos traz é um Deus justo, um Deus perfeito, porque Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, tudo que Ele faz é perfeito. Então Ele criou o universo, criou os universos, criou as leis do universo e nos deu o caminho. Nós é que vamos por um caminho, vamos para o outro, nós vamos errando o alvo, mas nos deu o caminho. E esse caminho é perfeito, só que nós nos afastamos e vamos aprendendo. O que Ele faz tem que ser justo, porque se Deus é perfeito, Deus é justo. Então, o que acontece comigo ou com quem está ao meu redor não pode ser uma injustiça pura, um acaso. Não pode ser um acaso. Deus não pode dizer, não vou nem dizer que Ele não pode, mas seria estranho um Deus justo ajudar um e deixar o outro ao acaso. Não é um acaso, não é um acaso. A assistência divina sempre existe, mas o que acontece tem uma causa. Essa causa tem que ser justa. Eu não sei o que é, eu posso até saber aqui. Muitas vezes, quantas vezes nós nos pegamos reclamando por uma coisa que está acontecendo e que nós mesmos plantamos aqui, nessa vida. Todos nós passamos por isso. Quando eu posso fazer o passo, eu pensar, não, eu fiz isso está acontecendo porque eu fiz isso aí, eu fui errado. Eu fui no caminho que não era para ir, eu me enganei, mas foi eu. Tem vezes que nós não sabemos, porque vem de outras existências. Mas se fosse uma injustiça, puramente pura injustiça, Deus não seria justo. Se Deus não fosse justo, Deus não seria perfeito. Se Deus não fosse perfeito, Deus não era Deus. Então, o que o Espiritismo nos mostra é que não existe acaso, não existe injustiça. Existe tudo uma causa. E eu sou responsável por ela. Eu, que isso pode querer que isso aconteça comigo para aprender, e que nós temos sempre aprendendo. O importante é que nós nunca vamos para trás, sempre para frente. Caridade. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, falando sobre caridade, sobre ajuda, sobre vários tipos de caridade. Qual é a definição de caridade? O Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Ajudar os pobres, dar sopa, dar alimento, tudo bem. Mas é muito mais complexo que isso. E ele responde uma frase: benevolência para com todos, indulgência com as falhas alheias, perdão das ofensas. Veja que definição. Não é dar coisas, dar bens materiais, dar comida. Isso faz parte. É muito mais profundo, é muito mais dia a dia, é muito mais nosso ao redor. Então, quando nós chegamos no nosso trabalho, de cara fechada, soltando faísca, chateado, sem dar bom dia, nada, nós estamos faltando com amor e com caridade.
Você cruzar com uma pessoa e dar um bom dia, dar um riso, chegar no trabalho, mesmo com problema, tá certo, bom dia, tá, falar. Isso é caridade. Isso é amor. Quantas vezes tem relatos de pessoas que só em chegar e falar com aquela pessoa lá, bom dia, tá, aquela pessoa simplesinha, mais humilde, aquilo faz um bem nela que ela, poxa, muda, isso vai mudando o hábito. Nós somos, o ser humano, isso está provado, ele é muito indulgente, ele é muito, passa muito a mão com ele próprio. Nós somos o quê? Indulgente com nós mesmos, nossas falhas nós passamos a mão muitas vezes, mas para o outro, só apontando, só julgando. Não, fulano, ó, dirigente, está lá na frente dirigindo, fez aquilo ali, enganou, sei lá, mentiu, soltou um palavrão ali, estava ali conversando, soltou um palavrão, piada assim, dirigente. Não vê o que ele faz outras vezes. Quantas vezes nós falamos? Então nós temos que entender que todos aqui estão aprendendo. Todos aqui, todos nós somos espíritos ainda crianças no mundo espiritual. Crianças. Nós estamos muito longe da angelitude ainda, dos anjos. No livro Domínios da Mediunidade, lá no final, o instrutor Áureo, se não me engano, conversando com André Luiz, ele diz que a humanidade no geral está tão distante da angelitude quanto está os animais selvagens do homem. Ou seja, ainda tem muito caminho a percorrer e temos muito que aprender. E nós ficamos acusando ou julgando aquela pessoa por fazer isso ou por não fazer. Ela aí está falando e não faz nada. E nós fazemos? Vamos olhar sempre para nós. Indulgência é o quê? É entender que aquela pessoa errou, falhou, pode ter sido de propósito ou não. Não interessa a nós julgar, mas nós temos que, não é passar a mão e deixar para lá, não é isso, temos que educar, temos que orientar, temos que fazer tudo, mas não julgar. E o perdão. Perdão talvez seja uma das coisas mais complicadas e trabalhosas para se fazer e difíceis. E quando nós perdoamos alguém que nos fez mal, ou que querendo responsável ou não, independente da coisa, do que sendo o grau, isso é caridade, isso é amor. É uma das maiores expressões de amor, do amor de Deus, do amor que Jesus nos ensinou, é perdoar. E o perdão faz bem, mais bem a quem perdoa do que quem é perdoado, muitas vezes. Porque tira uma mágoa, uma mancha do coração. Então, esse é o sentido que os Espíritos nos traz da palavra caridade. Ajudar as pessoas, aos pobres, isso faz parte da caridade. Mas é muito mais um assistencialismo. Em Mateus 22, Jesus, vocês conhecem, sabem, que Jesus, durante a sua existência, veio nos trazer toda a essência da mensagem de Deus. E ele foi o tempo todo sendo provado pelos fariseus que queriam tirar ele, enganar ele. Então um deles chegou e perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual é o principal mandamento da lei? Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Durante toda a sua mensagem, Jesus fala nisso: amar o próximo. Amar o próximo, amar a Deus. Mas como é que se ama a Deus? E como é que se ama ao próximo? Existe uma confusão do amar a Deus. Muitas vezes, amar a Deus é ir para o centro espírita, ir para a igreja, cantar, louvar, adorar, que é importante, que é bom, ir para a missa, se converter a essa ou essa religião e seguir a Deus, a Jesus, eu te aceito. Mas será que é isso, amar a Deus? Como é que se ama a Deus? Deus precisa disso? Precisa que nós exaltamos a Ele? Qual foi o ensinamento que Jesus disse? Amar a Deus, como é que se ama, como é que se chega a Deus?
e ao próximo. Não quer mais ir, não é? Nós vivemos num mundo em que essas palavras de Jesus parecem muito esquecidas. Já teve mais, já teve até pior do que talvez, mas essa vida que nós vivemos, nós vivemos numa sociedade chamada pós-moderna. A sociedade, o ser humano nunca teve tanto, nunca viveu de uma maneira tão confortável, nunca teve tanto alimento no mundo como tem hoje, por incrível que pareça. Porque na Idade Média, as pessoas morriam de fome literalmente, mesmo na Europa e tal. Então se tinha escassez de alimento, então se tem alimento, tanto é que é jogado fora a quantidade de alimento impressionante. Só que é uma sociedade que não é feliz, uma sociedade que é infeliz, cada vez é mais deprimida, cada vez é mais doente, cada vez o número de suicídios, de depressão aumenta, porque nós vivemos numa sociedade que não para. Vivemos rodeado por o que eu chamo de ditaduras. É a ditadura da beleza, todo mundo tem que ser bonito, todo jovem. A pressão nos adolescentes hoje tem uma coisa absurda. Tem que ser feliz, tem que ser para tirar as melhores notas, tem que ser alegre o tempo todo nas redes sociais, tem que ser bonito. Então é uma ditadura que as pessoas ficam presas nisso. Pressa, ninguém para. Nós não paramos, e eu me incluo nisso. A gente não para de trabalhar, a sociedade é trabalho, é isso, é gente fazendo, gente é família. E todo mundo tem que ser feliz. Então aquele emoticon da carinha rindo é o que mais aparece. Todo mundo tem que ser feliz. Todo mundo tem que ser, ficar infeliz é fora de moda. Tá por fora. Nós vivemos na periferia. Não paramos para nos olhar para nós mesmos. Jesus disse que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Mas nós nem paramos para nos olhar, para olhar para nós, porque não temos tempo, não queremos. É o tempo todo, chega em casa, em vez família, é televisão, é internet. Né? Como é que nós vamos amar a Deus? Eu vou tirar meia hora, vou na igreja, fazer o evangelho, vou no centro. Será que é isso, amar a Deus? Chico Xavier já nos diz, nós sendo muito falado, da questão de que nós estamos no período de transição. Nos encontramos no limiar de uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Se nós estamos aqui, vai ter a transformação. Se nós vamos ficar, estamos no tempo de transição. É um tempo em que a vigilância tem que ser muito maior. É um tempo que nós temos que vigiar e orar. E praticar o que Jesus nos disse. E nós não temos muita desculpa, não. Não, eu não sei o que é fazer o bem, eu não sei o que é a caridade. Desde antes de Cristo, que já se fala nisso. E Jesus veio nos dizer, e o livro dos Espíritos, e os Espíritos veio nos trazer, que existe uma lei. Deus, justo, perfeito, amor, criou o universo e sua lei. E a lei natural, que é a lei divina. A lei do amor, de seguir a Deus. E Allan Kardec pergunta, onde está escrito essa lei? Questão 621 do Livro dos Espíritos, que é o trecho do Livro dos Espíritos, é o livro terceiro que fala das leis naturais, leis morais. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. É uma resposta, uma palavra, duas palavras, na consciência. Todos nós, trazemos na consciência, por isso que já a consciência está acusando, a consciência está negando, o que é certo e o que é errado. Claro que nós vamos aprendendo, claro que a humanidade evolui nos estudos, na filosofia, nas ciências, e vamos aprendendo mais coisas. O que era há 200 anos uma coisa que a gente achava comum, hoje a gente olha, acha um absurdo. Como no futuro nós vamos olhar para hoje, nós vamos achar um absurdo, mas nós temos aquele germe. Isso não foi novidade, isso não foi só o Espírito, no livro do Espírito que traz, não. Desde a Bíblia traz isso. O apóstolo Paulo nos diz, em Romanos 2, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados.
os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. No nosso coração dele, ele sabia. O coração era a sede do sentimento, se achava na época. Escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então nós temos a noção do que é, o que devemos fazer. O que falta é fazer. Então, estudando sobre a caridade, independente de ser espírito, na filosofia, o que é que se fala sobre caridade, encontrei uma coisa muito que me chamou a atenção. Então, a gente foi dividir a caridade em três ações. Né? O que é caridade? Amor. Significa amor. Mas amor verdadeiro. Não é a emoção. Não é aquele sentimento de amar aquela pessoa. É o amor incondicional. Toda caridade consiste em sentimento de compaixão. Não é piedade, não é dó, não é ter pena daquela pessoa, ter piedade. Compaixão é sentir com. É diferente de piedade, certo? O amor que a caridade nos traz, a caridade, toda a caridade tem que ser sustentada no amor. Quem sustenta a caridade é o amor ao próximo. E é aquele amor desinteressado. Não é aquele amor que você vai dar ao pobre para que os outros lhe vejam e você se sinta bem. Nem é o amor que você vai dar para você se sentir bem. Que muitas vezes nós fazemos isso, isso é aprovado, nos sentimos bem. Mas é o amor verdadeiro. Só que a caridade tem que ter a vontade. Certo? Se não tiver a vontade de fazer, você não consegue desenvolver a caridade. Emmanuel, que é o mentor espiritual de Chico Xavier, ele fala muito dessa questão da vontade. No livro Roteiro, no livro Pensamento e Vida, que ele mostra que no nosso espírito tem um sentimento, mas a vontade que está no perispírito é que leva ao sentimento. Eu posso ter o sentimento, mas se eu não tiver a vontade, que vai ficar só para mim. Não existe caridade pela via da expectativa e da contemplação. A caridade exige movimento e ação. Não é caridoso aquele que alimenta piedade e dó, porém nada faz a favor do semelhante. Críticas e falas sem ação nada mudam. Então, amor e vontade. E esse outro fator aqui, a inteligência. Inteligência, o que é que inteligência tem a ver com caridade? Deus nos fez racionais. Nós chegamos, evoluímos, somos seres racionais. Allan Kardec, os espíritos da decodificação, os espíritos que nos orientam atualmente, como Emmanuel, como Joana de Ângeles, falam o tempo todo, instruí-vos. A primeira é o amor. A segunda função do espírito é instrução. Não, para que instrução? Porque quando a gente aprende, nós entendemos e sabemos como fazer a coisa. Que é que adianta eu ter o amor, ter a vontade e fazer a coisa da maneira errada. Porque sem inteligência, a ação não atinge a sua eficácia, a sua eficiência. Não é uma ação. Caridade é amor em ação. Só que eu tenho que saber como fazer. E é por isso que, quando nós trabalhamos, às vezes, em igreja, eu trabalhei em igreja, a gente tem todo um planejamento para fazer alguma coisa. Tem que ter planejamento. Não é assim, vou fazer, Deus me mandou, me enviou, vou fazer e pronto. Tem que ter discussão. Porque tem algumas coisas que são fundamentais. O que é que nós vamos dar? Doar, ajudar? O quê? É o que é pedido? Aquela pessoa ou aquele grupo está pedindo? É o que eu quero dar? Será que nós, às vezes, nos damos mais do que nós queremos dar do que eles precisam mais? Nós precisamos ter inteligência, e isso é desenvolvido com o tempo, para saber o que é mais importante. Muitas vezes o que ele está pedindo naquela hora não é o mais importante. Podemos até dar aquele grupo, aquele amigo ou aquela pessoa, mas muitas vezes é outra coisa. Muitas vezes nós vemos uma pessoa, um amigo triste, sofrendo, aí chegamos e vamos sair, está deprimido, vamos passear, não é isso que ele quer, não é isso que ele precisa. Muitas vezes é muito mais caridoso você sentar ao lado da pessoa e ficar calado.
Quantas vezes pessoas já passaram por isso? Está triste, passou, perdeu alguém, ou então está passando. Chega um amigo seu, um colega, senta do lado, estou aqui, viu? Basta isso. Mas nós, como nós achamos que sabemos de tudo, vamos lá e vamos dançar, vamos sair, vamos para um barzinho, vamos dançar, ou então vamos para um jogo. Mas não quer isso, ele quer conversar. E eu aprendi isso, ele não falou, eu sou médico. Às vezes as pessoas vêm para mim, aí eu quero falar, eu digo, não vou falar não, não fale não. Porque ele quer falar, a pessoa quer falar, só isso. Nós não sabemos escutar. Nós só queremos falar, para explicar, não, faça isso, faça aquilo, você deve fazer isso, faça aquilo. E nós não escutamos, né? Então, inteligência nos vai orientar nisso. E nós vamos aprendendo cada vez mais. E aprender a ouvir é uma coisa difícil, trabalhoso, que é para o ser humano, mas é uma das coisas mais caridosas que tem. Principalmente para quem está passando por necessidade. Está do lado. Porque muitas vezes nós achamos que nós queremos é que é o certo, né? É isso aqui, ó, nós temos que pesar. Nós temos que pesar, botar na balança o coração e a inteligência. O coração simbolizando o sentimento e a inteligência. Porque nós somos as duas coisas. Nós temos isso. Amor, vontade e inteligência. Caridade é definição do Livro dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias, perdão. Aí, como é que nós conseguimos fazer isso? Vamos amar, vamos partir para a ação, vamos pela vontade e vamos usar a inteligência. Porque às vezes a gente esquece da inteligência, a gente tem o amor, tem a vontade e quer partir e com empolgação, e nós esquecemos de planejar. A verdadeira caridade é pura, é calcada na vontade, no amor e na inteligência. Ou seja, ela carrega uma trindade, pois é uma manifestação trina daquele que age através da divindade, que é uma trindade, né? A caridade liga. Muitas vezes, qual é a caridade que a gente entende? Dá para quem tem necessidade. É a caridade de cima para baixo. Mas a caridade não deve ser de cima para baixo. Quem está em melhor condição para quem está em pior. É do lado. A caridade, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13 e 14. A caridade, pelo contrário, liga o benfeitor e o beneficiário. Ele une. Ele não dá uma sensação de um melhor do que o outro. Ele une, ele liga. E além disso, se disfarça de tantas maneiras. E aí é que vem as nossas maneiras de fazer caridade. A caridade pode ser praticada mesmo entre colegas e amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se mutuamente suas fraquezas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, na vossa maneira de agir com relação às que não pensam convosco, aí toca na ferida da gente. Cada um tem aquela... Somos melhores, somos mais inteligentes, nossa doutrina é melhor. Quantas vezes eu já ouvi palestras, estudos, nós espíritas estamos no nível evolutivo elevado. Que nível evolutivo elevado? Por causa de religião? Nós estamos aqui no mesmo nível. No mesmo nível. Nós temos a bênção, e eu digo isso como uma bênção, de conhecer a doutrina espírita, porque ela nos explica muitas coisas, nos faz entender, nos ajuda, como disse no início, a entender, a compreender a ação de Deus, a ação dos espíritos, a ação de tudo o que acontece. Mas o nosso nível, tá ainda, isso aí, entender só ajuda, mas não muda muita coisa não, se nós não mudarmos o nosso ser. Primeiro a gente entende, depois vai mudar a reforma íntima. Aí nós vemos aqueles irmãos de outra religião, não, vamos, aí ó, maneira de agir, entender, cada um tem seu pensamento.
Eu tenho certeza que vocês conhecem, como eu conheço, pessoas da religião católica, da religião protestante, da religião budista, com nível evolutivo, que eu disse, essa pessoa é uma pessoa de Deus. Não, ela não crê na reencarnação, não crê nisso. Sim, o importante é o que ela aprendeu do amor de Deus, do amor de Jesus, da caridade. Então, eu conheço várias pessoas que fazem um trabalho belíssimo, protestante, católico, não são espíritas, não acreditam na doutrina espírita. E aí? Porque eu acredito, porque eu conheço, eu sou melhor do que ele? Não, nós somos no mesmo nível. Temos que entender que cada um age. Nós temos a tendência, como todos eles também com relação a nós, de querer ser o dono da verdade. Não adianta saber a verdade se nós não praticarmos a verdade. Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é libertar. Vai libertar de quê? Vai nos libertar de nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso sensação de superioridade, nosso orgulho, né? Então, caridade com o nosso colega de trabalho, que é chato, aquele chefe que é muitas vezes chato, que pega no pé. Poxa, vou usar caridade com ele, vou dar bom dia, vou ser benéfico, vou dar bom dia, vou dar alegre, vou tratar bem, vou perdoar essas falhas dele, esse orgulho dele. Isso é caridade. Nós não precisamos viajar para o interior da África, tratar as crianças pobres lá, que tem que ter, isso e tem, graças a Deus que tem todas pessoas que fazem isso, para fazer caridade. Nós fazemos na nossa casa, com o nosso irmão, que é inimigo, entre aspas, nosso, que nossa mãe, nosso pai. Isso é caridade. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. É a de perdoar aqueles que Deus colocou sob nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Então, dar esmola é a mais fácil. No Livro dos Espíritos diz isso também. Dar esmola é fácil. Difícil é perdoar. Difícil é entender que eles são, é esquecer, entender que a pessoa está precisando, que é mais fraca, que erra, como nós. Então, dar esmola é importante. Aí ele pergunta no livro espírita: quer dizer que você é contra a esmola? Não, é importante, ajuda na necessidade daquele momento daquela pessoa. Mas muitas vezes nós damos esmola de cara fechada, por obrigação, muitas vezes para o querendo, como já ouvimos muitas vezes, não, estou aqui fazendo meu trabalho para ganhar meus bônus horas. Depois do nosso lá virou bônus horas. Não é aí. Se nós estamos fazendo uma caridade e ajudando alguém, pensando no nosso bônus hora, pensando no nosso, isso não tem o mesmo valor da caridade que nós fazemos por amor. Agora, sabemos que estamos longe ainda de ter esse amor que Jesus nos diz, mas vamos em frente. Então é perdoando que nos dá. Aí, Madre Teresa de Calcutá, que foi uma freira lá na Índia, que cuidou, que fez uma revolução, mudou o pensamento da Índia, dos indianos até, porque os indianos, com a questão dos karmas, achavam que tudo tinha que ser assim mesmo, a pessoa vivia na rua, pobre, com fome, mas ela começou a trabalhar, e é uma pessoa iluminada, que apesar de ser da Igreja Católica, ela aceitava todas as religiões, entendia o amor, né? E veja que frase, é uma frase aparentemente comum, mas uma frase muito profunda. É fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. Amar quem está longe é muito fácil. Amar aquela criança, aquele povo que está morrendo na África, a gente ama, a gente sente aquela compaixão. Eu estava lembrando agora da tragédia de Brumadinho. Poxa, a gente sente aquela compaixão, aquele amor àquelas pessoas. A gente pede
E é bom que sinta, porque a gente sentindo e pedindo, fazendo energia, pedindo aos espíritos que atuem ali, que com certeza estão atuando, a gente está ajudando. Agora, às vezes a gente ama lá, mas a nossa família que está na nossa casa, a gente não consegue amar direito. A gente fica no nosso irmão, no nosso pai. Ao nosso chefe, ao nosso colega de trabalho que disputa conosco, ou que cria confusão, na escola, na faculdade, professor, aquele colega que amar aí é difícil. Porque nós temos dificuldade de relacionamento. Então, a caridade começa aqui. Começa do nosso lado. Nós não precisamos viajar para lugar para fazer trabalho, não. É bom que tenha essas pessoas, mas começa aqui. E como é que nós amamos Deus? A gente conversou no início. Amai a seu teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, todo o pensamento, acima de todas as coisas. Como é que se ama a Deus? Onde é que está Deus? É indo na igreja louvando, é indo na missa, é indo no centro espírita? Onde é que está Deus? Deus está aqui, ó. No próximo. Maneira de amar a Deus não é exaltando, louvando, que é bom, não é que seja ruim, mas amar a Deus é amar o próximo. Deus está no próximo. Jesus, quando estava perto de ser crucificado, ele falando para o povo sobre o juízo final, dia do juízo final, quando voltaria, né? E ele diz que vai chegar o dia, ele vai vir e vai dizer: olha, vós, quando estive nu, me deste de vestir, quando estive fome, me deste de comer, quando estive sede, me deste de beber, quando estava preso, fosse me visitar, quando estava doente, fosse me ver, vós, vem para o lado direito e vem comigo. Aí eles perguntaram: mas Senhor, quando foi que nós tivemos nu, tivemos de vestir, ou tivemos com fome, ou com sede, tivemos de beber? Quando foi? Quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim os fizeste. Os pequeninos irmãos não são as crianças, não. Somos nós. Porque nós somos pequeninos em relação ainda. Nós somos como crianças. Quando fizesse ao próximo, ao senhorzinho, à criança, ao nosso vizinho, ao nosso amigo, nós estamos fazendo a Deus. Então, amar a Deus é amar o próximo. É amar com ação. É atuar. É amor. Por isso que em Tiago, capítulo 2, ele fala: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, nosso amor, nossa fé é mostrar no nosso dia a dia. Não é mostrar só quando nós fazemos a campanha do quilo, não, que é linda e tem que ser continuada. Que é um amor, é uma das de amor, mas é no nosso dia a dia. É acordando. É viva a palavra, tem um quando são as obras que falam. Cessem as palavras, falem as obras. Quem disse isso aí foi Santo Antônio de Pádua. São Francisco de Assis também diz a mesma coisa: cessem as palavras, falem as obras. Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 101, ele traz é um capítulo assim, toda a coleção Fonte Viva é perfeita, não tem uma coisa que não seja, um capítulo não seja profundo. Esse capítulo 101 me marca muito, ele chama-se a cortina do eu, porque o que mais nos atrapalha são nós mesmos, é o nosso ego, nosso egoísmo, né? Ele começa dizendo que estudamos, em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai. Então, a nossa ligação com Deus, Jesus veio nos mostrar como é, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Isso é uma verdade. E ele diz uma coisa, esse capítulo é um capítulo duro, ele diz assim: olha, não se enganem, mesmo o bem que vocês fazem, tem muito do egoísmo que você tem. Tem muito de nós. Então, ego. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que mesmo aí, em assuntos da virtude, em assuntos do bem,
a nossa porcentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Aí dá o exemplo, não, vamos fazer um trabalho no centro espírita de assistência, vamos se reunir, aí você vem com a sua ideia, e dá a ideia, o outro vem com a ideia, aí não, mas vamos votar aqui, qual a ideia melhor? Essa aqui. Ah, não foi a minha ideia. Tá, vou participar, mas já não vamos com a mesma coisa. Já não vemos com o mesmo amor. Poxa, não é para o bem ou é para mim? Só vale se for a minha ideia? Ele diz nesse sentido, que nós às vezes por uma coisa que não é o que eu penso, não vai ser, eu não vou me dedicar da mesma maneira. Então o ego, a gente só vai vencer nos reformando. Por isso que Allan Kardec mostra onde se reconhece o verdadeiro espírita. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Por que pelo esforço que faz? Porque nós ainda somos inferiores. Nós ainda estamos ligados ao materialismo, ao egoísmo, às coisas da terra. Então nós somos falhos. O verdadeiro espírita não é aquele ser iluminado perfeito. Claro que tem. Porque nós temos falhas, mas é aquele que se esforça para vencer. Então é pelo esforço que faz. E só se consegue vencer as nossas inclinações ao egoísmo, a nós mesmos, nos fazendo a reforma íntima. Não adianta frequentar o centro espírita só, frequentar uma igreja, um templo, o que for. Não adianta passar pela passe só, pela desobsessão, se nós não nos esforçarmos para mudarmos nós. Nós não pararmos para olhar, porque a gente vem aqui, aí toma um passe, passa pela desobsessão, aí pega o carro, vai-se embora, daqui a pouco leva uma cortada. Aí chama um palavrão. Acabou-se. Aquele bem que você recebeu, uma boa parte foi-se embora. Mas quando nós aprendemos poxa, ele fez isso comigo, tá? A vencer, e nós ainda estamos longe disso, vencer os impulsos da negatividade e tudo, aí nós vamos começar a ter a reforma íntima. Mesma coisa a desobsessão. Passamos na desobsessão, vem a doutrina, aquele espírito que está ali obsediando, saímos, vamos para casa, tomamos uma cervejinha e tal. Acabou. Se nós não mudarmos, aquele espírito, aquele irmão, vai voltar do mesmo jeito. Porque é sintonia. Nós temos que mudar a nossa modo de pensar, nosso modo de agir em todo canto. Temos que nos esforçar. O que devemos, não é fácil, é trabalhoso, erros, como a gente erra, só que a gente às vezes erra direto, mesma conta, a gente não cansa de errar. Mas vamos lá, vamos errando. O bom é que nós temos a chance de recuperar. Sempre evoluir. Nós nunca vamos para trás. Então, qual a maneira de se evoluir? Nós estamos na Terra para quê? Para seguir, para nossa evolução moral. Mas nós temos que pensar, nos preocupar só com nossa evolução moral, como é que nós vamos evoluir moralmente, inteligência, como espíritos. Com conhecimento também, é pela prática. Fazendo bem, entendendo que aquilo que está acontecendo comigo deve ter um motivo, que é para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. O apóstolo Paulo nos diz isso. Aí as pessoas confundem que todas as coisas cooperam para o bem, eu vou me dar bem em tudo. Todas as coisas cooperam para o bem, eu vou conseguir fazer isso, tal. Não é isso. Muitas vezes, o que nós achamos que é mal, é ruim para nós, aquele sofrimento que estamos passando, é o que está cooperando para o nosso bem. É aquela dificuldade que nós vamos vencer. Aquela prova, aquela expiação. Fazendo o bem ao próximo, nós estamos amando a Deus, fazendo bem a Deus.
e nós estamos nos melhorando, nós estamos evoluindo, nós estamos limpando, o nosso perispírito, que é onde fica marcado tudo o que nós fazemos, vai sendo melhorado. E muitas vezes nós viemos com uma programação para ter alguma doença e não temos, até porque nós, com o bem, cobrimos o mal. Está lá na carta de Pedro, capítulo 4, o amor cobre uma multidão de pecados. Isso é uma determinação, isso é uma lei linda. O que nós fazemos por amor, apaga o que nós já fizemos, vai apagando, vai diminuindo o que nós fizemos de errado, nossos erros. O amor cobre uma multidão de pecados. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, nos fala que nós vivemos naquele mundo que eu falei no começo. Um mundo cheio de ditaduras, de beleza, o nosso mundo atual, de superficialidade, de consumo, de ter. E já naquela época ele dizia: não vos conformeis a esse mundo. Não vamos nos adaptar, não vamos nos associar e ajudar esse tipo de mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformando a nossa mente. Nós temos que nos transformar, começando pela nossa mente. Que aí nós vamos descobrir qual é a vontade de Deus. Como é que nós nos conhecemos? Temos que pensar em nós mesmos. Santo Agostinho nos diz, está no Livro dos Espíritos, que pergunta: como é que nós... É muito fácil dizer conhece-te a ti mesmo. Como Sócrates, o filósofo, disse: conhece-te. Como é que você conhece a si mesmo? Tem várias maneiras, mas nós temos que parar. Primeira coisa, parar. E ele diz o que ele fazia quando em vida, quando era Santo Agostinho. E ele diz o seguinte: olha, todas as noites, quando eu ia dormir, eu ia me lembrando de tudo o que eu fiz durante o dia, durante aquele dia. O que é que eu fiz de certo? O que é que eu fiz de errado? O que é que eu poderia ter feito naquela situação? Será que eu magoei alguém? Será que eu deixei de ajudar alguém que estava esperando? Aí ia pensando, ia se conhecendo. Então, você vai se conhecendo. Poxa, essa aqui eu não podia ter feito isso. Essa aqui eu poderia ter feito melhor aquilo. Então, a gente vai nos conhecendo. É uma maneira, um exemplo. Existem várias maneiras, mas primeiro nós temos que parar um pouco para pensar na gente. Então, o caminho, a evolução de nós, para tornar o homem de bem, a beneficência, para fazer a beneficência, é o amor, é a caridade. Amor ao próximo, amor a todos, toda a humanidade, independente de quem seja. Que amor é caridade, caridade é amor em ação. Então aqui tem exemplos que são exemplos de seres que vieram, são espíritos superiores, e vocês verem que são cada um de uma religião diferente. Temos Divaldo Franco, temos Gandhi, o budismo, Irmã Dulce, aqui, certo? Martin Luther King, protestante. Espíritos superiores que vieram para fazer o bem, para pregar o amor, para ajudar, para dar o exemplo, certo? Mártires, todos pregavam a não violência, o amor ao próximo, um amor puro, independente da sua religião, independente da religião daquela pessoa. Nós não temos que fazer o bem a quem pensa como nós, pelo contrário, certo? E atuaram. Mas nós não precisamos ser líderes mundiais ou ser líderes da nossa... É no nosso dia a dia. E é isso que quando a gente estuda um pouco da caridade, do amor, a gente entende. A nossa caridade deve ser no dia a dia, no nosso dia a dia. Quanto mais a gente estuda, a gente vê que quando pode fazer pequenas coisas que ajudam. É sentar do lado de alguém, basta sentar do lado de alguém que está precisando, dizer que estou aqui, pronto. É deixar a pessoa falar. Isso é uma caridade, hoje em dia, rara. E a gente entende isso, a gente vê que as pessoas não conseguem falar,
pessoa quer falar, quer contar e não consegue. É perdoando seu irmão, seu pai, sua mãe, seu colega de trabalho. Então, para terminar, eu vou trazer uma poesia de Alta de Souza. Alta de Souza é uma poetisa lá do Rio Grande do Norte, já faleceu há mais de 100 anos, e no mundo espiritual ela trouxe muitas poesias para nós, através de Chico Xavier e de outros. E eu vou ler essa aqui. De que vos adianta? Tá dando para ler aí, tá? Tá? Tá embaçado, né? Porque tá muito claro ainda aqui. Mas eu vou ler então, tá? Só se apagar essa luz daqui. Porque não sei se dá para ler. Vamos lá, eu vou ler aqui. De que vos adianta saber tanto acerca do Evangelho e da oração, se ao pobrezinho vós negais um pão, se a caridade causa-vos espanto? Jesus nunca temeu sujar o manto, ao visitar um lúgubre porão, onde o leproso, a se torcer no chão, chamava por seu nome em fundo pranto. Se quiserdes, portanto, obter luz, imitai o exemplo de Jesus. Fazei a caridade pura e forte. Ide e aliviai os grandes sofredores. Dizei a palavra santa aos pecadores, e então sereis um vencedor da morte. Muito obrigado pela atenção. E terminamos. Acende a luz, Cordeiro. Obrigado. Gostaríamos de agradecer ao nosso irmão Amós Guimarães pela sua explanação. Que ele leve à casa Co-Irmã, Associação Espírita Casa dos Humildes, nosso abraço. Nossas felicitações aos irmãos que fazem lá. E um abraço também às vovozinhas. Faz também parte daquela casa. Para quem não conhece ainda a Casa dos Humildes, a Casa dos Humildes é um abrigo, não é? E o abrigo fica na frente e a parte da doutrinária fica na parte de trás ali, né? Onde tem as reuniões públicas. Gostaríamos também de lembrar aos nossos irmãos que estão em tratamento que a água ali se encontra, por favor, não esqueçam, faz parte do tratamento, é importante que você leve, que você tome conforme a orientação, não esqueçam, como tem sido esquecido ali também. Quarta-feira que vem teremos o tema conduta espírita perante a oração, com nossa irmã Mira Burege, que é trabalhadora da casa. O passe hoje é coletivo, Cordeiro? Coletivo, o passe hoje é coletivo. Então, no momento da prece, procure se concentrar um pouco mais, rogar a seu anjo de guarda, a espiritualidade, uma assistência amiga, para que todos que estejam necessitando recebam as energias necessárias para o reequilíbrio, para a sua continuidade. Bom, vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer por esse instante para encerrarmos nossa reunião. Deus Pai Todo-Poderoso, de amor e bondade, que tuas bênçãos, Senhor, através de nosso irmão maior Jesus, se faça presente em nosso coração. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade que aqui tivemos de estarmos unidos e reunidos em Teu nome. Obrigado pela graça da assistência amiga dos benfeitores espirituais. Que possam eles, na misericórdia divina, na permissão de Jesus, irmão maior, derramar sobre nós as energias necessárias para o nosso reequilíbrio. Que possamos absorvê-las, sentirmos fortalecidos e ao sairmos daqui, Senhor, saiamos melhores do que aqui quando chegamos. Que possamos, Senhor, nas Tuas bênçãos benditas, termos a condição de no mundo espiritual participarmos da Tua seara como trabalhadores ou estudantes, mas que sejamos úteis, Senhor, para o mundo físico e para o mundo espiritual.
que as tuas bênçãos, que a tua luz possa nos conduzir até o nosso lar, nos protegendo e livrando todos do mal. E que na tua paz, na tua luz, que possamos assim encerrar mais um trabalho desta noite. Que assim seja.